Tem algo que ninguém te conta, mas que muda tudo. Quanto mais você julga o mundo, mais expõe a falta de domínio que tem sobre si mesmo. Julgar virou hábito, uma válvula de escape, um jeito disfarçado de mascarar inseguranças que ninguém vê, mas que te controlam. Só que João Paulo II não vivia assim. Ele era respeitado em silêncio, inabalável por dentro. Um homem que enfrentou regimes, guerras e crises sem perder a consciência e sem precisar gritar. Você está prestes a descobrir por que a maioria das pessoas vive reagindo ao mundo, enquanto algumas poucas vivem acima dele. E não é porque são mais ricas, mais inteligentes ou mais sortudas. É porque tem algo que quase ninguém busca hoje: liderança interior, direção espiritual, domínio de si. E tudo começa pela consciência, aquela voz silenciosa que liberta ou condena, dependendo de como você escolhe ouvi-la. Esse vídeo vai te mostrar verdades que vão te incomodar. E isso é ótimo, porque só quem se incomoda se transforma. Você vai entender por que o ego te sabota, por que o julgamento é uma fuga, e como João Paulo II pode ser seu mentor silencioso numa era onde todo mundo fala demais e vive de menos. Mas atenção, esse conteúdo não é para te entreter, é para virar chave, é para acordar aquilo que o barulho do mundo tentou adormecer em você. E se você tiver coragem de ouvir até o fim, vai sair com algo que ninguém tira. Clareza de quem você é, para onde está indo e como se tornar inabalável em um mundo que desmorona por dentro. Então, já se inscreve agora, ativa as notificações e, mais importante, não pula esse vídeo. Não assiste pela metade, porque a última parte vai te entregar o ponto de virada, o que separa os que julgam dos que se libertam, e quem assiste até o fim nunca mais volta a ser o mesmo. Por que nos perdemos de nós mesmos no meio do barulho do mundo? Já parou para pensar como é fácil se perder de si mesmo hoje em dia? É como estar no meio de uma multidão gritando e tentando lembrar qual era a sua própria voz. No fundo, parece que todo mundo tem algo a dizer sobre tudo, menos sobre si. Em vez de olhar para dentro, preferimos apontar o dedo. E o curioso é que quanto mais julgamos, mais afastados ficamos daquilo que realmente importa: o nosso próprio caminho. João Paulo II nos alertava com firmeza: a liberdade não consiste em fazer o que se quer, mas em ter o direito de fazer o que se deve. E o que se deve fazer num mundo de opiniões rasas e julgamentos apressados? O que se deve fazer quando tudo nos puxa para fora e ninguém ensina a olhar para dentro? Aqui entra a filosofia prática de João Paulo II, uma bússola silenciosa, que conduz ao autoconhecimento, mesmo quando o mundo grita o contrário. As redes sociais, por exemplo, viraram tribunais populares. Mas será que precisamos mesmo opinar sobre tudo? Essa ânsia de julgar o outro é muitas vezes um sintoma de quem perdeu o eixo interno. Quando se está firme na própria consciência, o julgamento vira compaixão e curiosidade. O barulho do mundo só nos domina quando não cultivamos o silêncio interior, aquele espaço sagrado onde mora o poder da consciência. O domínio de si exige que sejamos mestres da própria atenção, e isso é difícil quando vivemos em constante distração. É como tentar encontrar paz em meio a uma tempestade de notificações. João Paulo II enxergava isso. A vida espiritual e prática exige disciplina. Não é sobre virar um monge, mas sobre decidir todos os dias qual voz vamos ouvir: a externa que julga ou a interna que transforma. Quer um exemplo simples e prático? Experimente começar o dia em silêncio, nem que seja por 5 minutos. Nada de celular. Só você, a respiração e a pergunta: o que eu preciso ser hoje antes de tentar mudar alguém? Essa prática diária, embora pareça pequena, é revolucionária, porque ela coloca você de volta no centro. E quem está no centro não se perde nas bordas do mundo.
A mentalidade de crescimento nasce desse exercício. Quando você se permite escutar sua própria alma, descobre que muito do que julgava nos outros era apenas o reflexo da sua dor não resolvida. João Paulo II dizia que todo homem carrega dentro de si uma semente de verdade, mas essa semente precisa de silêncio, reflexão e ação para germinar. E sim, coragem para deixar o ego de lado e mergulhar nesse jardim interior. A maioria foge disso. É mais fácil julgar que refletir. É mais confortável apontar do que corrigir. Mas quem busca desenvolvimento pessoal de verdade sabe, sem autodomínio não há liberdade real. E sem liberdade, tudo vira repetição. Dos erros dos outros, dos seus próprios padrões, dos medos que herdou e nunca questionou. É por isso que João Paulo II nos provocava tanto, para que deixássemos de ser espectadores e nos tornássemos protagonistas. Talvez por isso seja tão raro encontrar alguém verdadeiramente inabalável, porque ser firme exige consciência e consciência exige presença. O mundo quer te distrair, te dividir, te roubar de si mesmo, mas você pode escolher, ou continua vivendo no barulho dos outros, ou decide ouvir a sua própria essência. E é essa escolha diária que constrói a força interior. Antes de continuar, pausa rápida. Se esse conteúdo já te provocou alguma reflexão até aqui, deixa um comentário dizendo o que mais te tocou até agora. Se inscreve no canal. Broads, o mais importante, não sai do vídeo. O que vem a seguir vai te mostrar porque o julgamento dos outros quase sempre esconde a dor que a gente se recusa a encarar. Você vai entender como julgar menos é o primeiro passo para dominar a si mesmo. O julgamento como fuga, a ilusão de superioridade do ego ferido. Quantas vezes você já viu alguém criticando o outro com raiva nos olhos, como se estivesse querendo apagar a própria dor através da condenação alheia? O julgamento, muitas vezes, é só um espelho sujo tentando refletir uma imagem que não quer ver. Quem julga demais raramente olha para dentro, e quando olha, dói. Porque o que vemos em nós mesmos exige mais coragem do que apontar o dedo, exige ousadia. João Paulo II, com sua sabedoria espiritual e firmeza filosófica, enxergava o ser humano como reflexo da dignidade divina. Ele dizia que julgar o outro é, de certa forma, negar essa verdade interior, tanto no outro quanto em si mesmo. Quando julgamos, projetamos. E essa projeção nada mais é do que uma tentativa desesperada de não encarar o que precisa ser curado dentro de nós. Isso não é domínio de si, é autossabotagem disfarçada de superioridade. O ego ferido se disfarça de moralista. Ele acusa, critica, compara, mede. E faz isso não porque é forte, mas porque é frágil. A vaidade é a máscara preferida da insegurança, e é justamente aí que entra a filosofia prática de João Paulo II. Ele não pedia perfeição, pedia inconsciência. Autoconhecimento não é sobre se tornar melhor que os outros, mas sobre se tornar melhor do que você era ontem. E isso só é possível com humildade real. Quer um exercício rápido e eficaz? Quando sentir vontade de criticar alguém, pare, respire e se pergunte: o que isso está me mostrando sobre mim? Esse tipo de reflexão simples e corajosa pode mudar completamente o seu dia. Pode te salvar de entrar em batalhas inúteis e te guiar de volta para o seu eixo. Isso é autodomínio em ação, transformar o impulso de atacar na oportunidade de curar. João Paulo II não era um homem de palavras vazias. Ele viveu a dor, enfrentou regimes opressores, sentiu na pele o peso do preconceito. E ainda assim, escolheu responder com firmeza, mas sem arrogância. Essa é a liderança interior e espiritual que transforma.
Porque só lidera quem primeiro aprendeu a se calar diante das próprias sombras, sem se esconder delas. O julgamento é o esconderijo do ego. Parece força, mas é fuga. Parece sabedoria, mas é orgulho. E pior, quanto mais julgamos, mais nos afastamos da consciência pura, aquela que realmente liberta. Por isso, quem vive julgando os outros acaba preso nas próprias prisões emocionais. A mente se fecha, o coração endurece e a alma se cala. Mas há um caminho de volta. E ele começa com a escolha de olhar para dentro. Esse olhar interno pode ser desconfortável no início. Ele exige honestidade, humildade, fé e, acima de tudo, responsabilidade pessoal. Mas com o tempo, você começa a ver algo mágico. Quanto menos você julga, mais leve você se torna. E quando você se liberta do julgamento, você libera também o outro. A consciência desperta e o domínio de si floresce em silêncio, mas com força. Julgar é uma armadilha sutil, mas poderosa. E João Paulo II sabia disso. Ele ensinava com seu exemplo que julgar menos é amar mais. E amar é muitas vezes o maior ato de coragem que um ser humano pode ter. Quem ama não precisa vencer o outro. Precisa vencer o próprio ego. E vencer o ego, meu amigo, é um passo gigantesco na sua jornada de desenvolvimento pessoal. Então, antes de seguir adiante, faz o seguinte. Se esse conteúdo está te despertando, alguma coisa aí dentro, comenta aqui embaixo. Compartilha o que te fez pensar. E claro, se inscreve no canal. Mas não para por aqui. O que vem a seguir vai te mostrar como ouvir a voz silenciosa da consciência pode mudar o rumo da sua vida inteira. Consciência, a voz silenciosa que nos liberta ou nos condena. Você já teve aquela sensação de silêncio interno que pesa mais do que qualquer grito? Aquele momento em que você sabe, sem ninguém te dizer, que tomou uma decisão errada ou deixou de fazer o que era certo? Isso é a consciência falando. João Paulo II chamava a consciência de o santuário interior onde o homem está a sós com Deus. E é ali que mora o verdadeiro poder da consciência, não como juiz severo, mas como guia silencioso que não se cala, mesmo quando a gente tenta ignorar. É curioso como a maioria das pessoas aprende a fazer barulho, mas quase ninguém aprende a escutar. Vivemos correndo, reagindo, opinando, e esquecemos de nos calar para ouvir essa voz que não precisa de palavras para ensinar. Domínio de si é justamente isso. Calar o ruído externo e escutar aquilo que incomoda, mas liberta. E isso, meu amigo, exige coragem. Porque às vezes o que a consciência mostra é exatamente o que a gente queria esconder. A consciência não grita, ela sussurra. Mas seu sussurro tem o poder de mudar destinos. Às vezes, é ela que te acorda às 3 da manhã para te lembrar do que você fez e não devia. Outras vezes, ela é aquela paz que vem quando você decide fazer o certo, mesmo quando ninguém está olhando. João Paulo II entendia esse poder e ensinava que sem uma consciência bem formada, a liberdade vira ilusão. A liberdade real é obedecer à verdade, não ao capricho. Quer uma dica prática? Antes de tomar qualquer decisão importante, faça silêncio, literalmente. Sente-se por 3 minutos e respire. Depois, se pergunte, se eu estivesse diante de Deus agora, eu teria vergonha dessa escolha? Essa pergunta simples já salvou muita gente de cair em ciladas emocionais, financeiras e espirituais. É uma prática antiga, mas extremamente atual e eficaz para quem busca desenvolvimento pessoal com sabedoria dos papas. Mas tem um problema. A gente vive num mundo que faz de tudo para você não escutar sua consciência. E por um motivo bem simples. Quem ouve sua própria verdade se torna livre. Livre da manipulação, da comparação, da vaidade. Livre do medo. E gente livre incomoda, porque gente com autodomínio
É como farol em noite escura, silenciosa, mas impossível de ignorar. João Paulo II dizia que quem segue a própria consciência, mesmo quando isso custa caro, está mais próximo da verdade do que aquele que segue as multidões. Isso é liderança interior e espiritual. É escolher o certo quando tudo à sua volta te empurra para o mais fácil. E convenhamos, fácil é julgar, gritar, fugir. Difícil mesmo é escutar e obedecer aquela voz interna que aponta o caminho estreito da integridade. Talvez você esteja em um momento de dúvida agora. Talvez o mundo esteja gritando 1000 soluções prontas e você esteja se sentindo perdido. Mas calma, a resposta nunca esteve lá fora. Ela sempre esteve dentro. Só que para encontrá-la, você precisa parar, silenciar e permitir que a consciência fale. Porque é ela que revela a sua verdade, mesmo quando o ego tenta esconder. E por mais que essa voz incomode no começo, com o tempo, ela se torna sua melhor amiga, sua bússola, sua âncora em meio ao caos. Ela te fortalece, te orienta, te limpa por dentro. João Paulo II viveu isso e nos convidava a viver também. Uma vida em que espiritualidade e ação andam juntas, guiadas pela clareza da consciência e pelo poder da verdade interior. Então, segura firme e continua comigo, porque agora vem a pergunta que realmente assombra muita gente: como reconhecer a voz da verdade e não confundi-la com o ruído do medo? Essa é uma das chaves mais importantes do autoconhecimento, e a resposta pode mudar a forma como você enxerga a si mesmo. Autoconhecimento como ato de coragem, não de vaidade. Autoconhecimento virou moda. Tem livro, palestra, vídeo, perfil no Instagram. Mas pouca gente fala a verdade. Olhar para dentro dói. Não é sobre encontrar luz, é sobre reconhecer sombras. João Paulo II nos mostrava que autoconhecimento de verdade é um ato de coragem, não uma jornada de autoestima barata. Porque exige brutal honestidade. E isso não dá curtida, mas transforma a vida. Muita gente confunde autoconhecimento com autopiedade. Acha que se conhecer é listar traumas e se vitimizar. Mas não é por aí. Quem busca domínio de si entende que autoconhecimento não é desculpa, é responsabilidade. É quando você olha para sua história sem maquiar, sem romantizar o erro, mas também sem se culpar eternamente. É assumir a direção da própria jornada com força interior. João Paulo II combinava fé com ação. Ele acreditava que conhecer a si mesmo só tem valor se for para agir melhor depois. E é aí que a coisa fica séria. Porque o autoconhecimento verdadeiro cobra atitude. Não basta saber que tem um temperamento explosivo. Tem que trabalhar o silêncio, a paciência, a escuta. Não basta saber que tem medo de fracassar. Tem que aprender a agir mesmo com medo. E aí está a verdadeira mentalidade de crescimento. Quer um exemplo prático? Ao invés de perguntar, por que eu sou assim? Tente, para que isso está me servindo? Essa virada muda tudo, transforma dor em direção, falha em força, crise em revelação. João Paulo II viveu perdas e perseguições, mas jamais se escondeu atrás delas. Ele enfrentou, e mais que isso, usou cada dor como ferramenta de evolução. Essa é a espiritualidade que se traduz em ação. O autoconhecimento não é sobre se sentir especial. É sobre se tornar útil, é sair do palco do ego e entrar na arena da verdade. E a verdade é dura, mas te liberta. Ela mostra que você ainda julga demais, finge demais, foge demais. Mas também mostra que você pode mudar, que você tem um potencial imenso esperando disciplina e fé para florescer. E isso, meu amigo, não vem de gurus, vem de escolha diária. João Paulo II nunca colocou a si mesmo como exemplo de perfeição, mas como um homem em constante transformação.
Ele nos ensinava que autoconhecimento não é vaidade espiritual, mas dever humano. Porque quem não se conhece vive dominado por impulsos, e quem vive assim acaba sendo instrumento de outros, seja de ideologias, seja de traumas, seja de hábitos que nem percebe. Esse caminho exige persistência. Você vai cair, vai se sabotar, vai querer parar, mas lembre-se, cada vez que volta a si, você fortalece sua liderança interior. Cada vez que encara uma verdade desconfortável, você aumenta sua força espiritual. E cada vez que decide agir melhor, mesmo sem aplauso, você eleva seu nível de consciência. É isso que torna uma pessoa inabalável. A capacidade de se encarar e continuar. A vida não é sobre nunca errar, é sobre aprender rápido. É sobre transformar erro em sabedoria. E sabedoria não se compra, se constrói. Com suor, silêncio, humildade. João Paulo II sabia disso. Por isso, sua filosofia de vida inspirava não por ser inalcançável, mas por ser profundamente humana. Ele nos convidava a esse mergulho sem garantias, mas com propósito. Agora me diz, se olhar para dentro já é tão desafiador, como lidar com os sabotadores internos que boicotam a alma firme? Aqueles que sussurram culpa, vaidade e orgulho disfarçados de autodefesa. É sobre isso que vamos falar a seguir. Ego, vaidade e culpa, os três sabotadores da alma firme. Você já percebeu como, às vezes, a gente sabota a própria paz sem perceber? Um pensamento orgulhoso aqui, uma culpa mal resolvida ali, e quando vê, já está agindo contra si mesmo. João Paulo II nos alertava para isso. Existem três inimigos silenciosos que minam o domínio de si: o ego, a vaidade e a culpa. E o mais perigoso, eles agem de dentro, fingindo que estão te protegendo. O ego quer ter razão, a vaidade quer ser visto, e a culpa quer que você nunca esqueça do que fez de errado. Juntos, eles formam uma tríade que parece te fortalecer, mas só te enfraquece, porque te prendem no passado, te cegam no presente e te sabotam no futuro. João Paulo II, com sua sabedoria espiritual, nos mostrava que esses três elementos são máscaras do medo. E só quem enfrenta o medo domina a si mesmo. Às vezes, o ego se veste de espiritualidade, finge humildade, mas no fundo quer aplauso. É aquele, faço o bem, mas quero reconhecimento. Outras vezes, a culpa vira vaidade reversa. Olha, como eu sofro, como eu erro, como eu sou ruim, tudo para continuar no centro. Isso não é arrependimento, é orgulho disfarçado. João Paulo II dizia que a verdadeira força interior nasce quando você se perdoa e age diferente. Quer um exercício prático? Pegue papel e caneta. Escreva 3 situações onde seu ego quis vencer uma discussão, onde sua vaidade buscou atenção ou onde sua culpa te impediu de agir. Depois pergunte: o que eu poderia ter feito se estivesse em paz comigo mesmo? Esse tipo de reflexão gera autoconhecimento verdadeiro, não o raso e enfeitado, mas o que transforma de verdade, com ação e coragem. Muitos filósofos falavam do ego. Maquiavel enxergava como ele podia ser usado estrategicamente. Jung o via como parte do processo de individuação. Mas João Paulo II ia além. Ele mostrava que o ego só tem poder quando a consciência dorme. Quando a alma desperta, o ego se cala. Quando o espírito lidera, o ego obedece. Esse é um ponto-chave na filosofia prática que ele ensinava. Espiritualidade com direção. A culpa, por sua vez, é uma prisão mental. Ela te impede de crescer, te amarra ao erro. E isso é cruel. Porque, na verdade, errar é humano, mas viver no erro é escolha. João Paulo II ensinava o valor do arrependimento real, aquele que gera mudança.
que liberta, que transforma dor em missão. Isso é liderança interior. Sair do lugar da queda e caminhar com mais sabedoria. A vaidade também é traiçoeira, porque ela pode estar até na vontade de ser uma boa pessoa. Você quer parecer bom, não ser bom. Quer aprovação, não verdade. E isso é perigoso, porque te afasta da sua essência. João Paulo II combatia a cultura da aparência com uma força serena. Ele inspirava pela coerência entre discurso e vida. E é isso que fortalece uma alma firme. Viver aquilo que se acredita. A chave para superar esses sabotadores é simples, mas exige prática. Consciência ativa. Pergunte-se diariamente: essa atitude vem da minha essência ou da minha carência? Quando a resposta vier, haja com coragem. E se escorregar, recomece. Sempre. Porque autodomínio não é perfeição, é persistência em ser melhor a cada dia, com fé e ação. E se esses sabotadores internos já são difíceis de enfrentar, imagina quando a vida lá fora desaba, quando o caos bate à porta e tudo parece ruir. É aí que a crise revela o que você realmente carrega por dentro. Crise é revelação. O caráter se molda no fogo da adversidade. Tem gente que se quebra na primeira dificuldade e tem gente que cresce em meio ao caos. A diferença não está nas circunstâncias, mas no que a pessoa construiu por dentro. João Paulo II passou por guerras, viu a morte de seus entes queridos, enfrentou regimes cruéis e, mesmo assim, permaneceu inabalável. Isso não é sorte, é força interior forjada no fogo da crise. É o verdadeiro domínio de si, provado nos dias em que tudo parece desmoronar. Crises não inventam quem você é. Elas revelam, mostram o que você realmente acredita, o que você realmente prioriza e o quanto sua fé está enraizada. É fácil falar de autoconhecimento na calmaria. Difícil é manter a consciência limpa quando a dor te aperta o peito e ninguém parece te entender. E ainda assim, é nesse cenário que a transformação pessoal acontece de verdade. Não na teoria, mas na prática. João Paulo II não apenas sobreviveu às crises, ele se fortaleceu nelas. Fez do sofrimento uma escola, da dor um altar. Isso é espiritualidade em ação. Enquanto muitos usavam a dor como justificativa para desistir, ele usava como combustível para servir mais, amar mais, resistir mais. Isso é liderança interior e espiritual. Viver com propósito, mesmo quando tudo à volta parece desabar. Quer um exemplo de ação prática? Em momentos de crise, em vez de perguntar por que isso está acontecendo comigo, pergunte o que isso está tentando me ensinar. Essa simples mudança de pergunta muda completamente sua postura. Tira você do papel de vítima e coloca como autor da sua própria reação. Isso é filosofia de vida aplicada. Isso é consciência agindo. E vale lembrar, toda dor contém um convite à fé. Não aquela fé ingênua de que tudo vai dar certo, sempre, mas aquela fé firme que diz, mesmo que eu perca, não me perco. João Paulo II demonstrava isso em cada gesto. Ele não gritava, ele inspirava. E seu exemplo atravessa gerações, porque foi forjado não em aplausos, mas em perdas, pressões e provações. A crise é como um espelho quebrado. Mostra pedaços de você que estavam escondidos. Pode revelar raiva reprimida, medo disfarçado, orgulho camuflado de razão. Mas também pode revelar coragem que você nem sabia que tinha, esperança onde só parecia haver cinzas. É aí que a consciência ganha poder, quando você não foge do espelho, mas encara e se levanta diferente. A crise também é um teste de coerência. É quando você descobre se vive o que prega ou se tudo era só discurso. João Paulo II resistiu à cultura da morte, mesmo quando isso custava sua vida. Isso é ter convicção. Isso é agir com a consciência alinhada à verdade interior.
E quando essa verdade se torna sua raiz, nada te arranca. Nem dor, nem dúvida, nem pressão. Mas, atenção! Não confunda resiliência com insensibilidade. Ser inabalável não é não sentir dor, é não ser governado por ela, é continuar mesmo com medo, é permanecer de pé mesmo chorando, é ter fé ativa mesmo na escuridão. Essa força não se compra, se constrói, com silêncio, com reflexão, com escolhas feitas no escuro, mas guiadas pela luz da consciência. Agora, diante de tanta dor e desafio, qual é o segredo de quem não se quebra? O que sustenta uma pessoa quando tudo em volta desmorona? A resposta está naquilo que ela carrega dentro, a verdade interior que se mantém firme, mesmo quando o mundo exige que você ceda. A verdade interior como fundamento da liberdade exterior. Vivemos em um mundo onde liberdade virou sinônimo de fazer o que quiser. Mas João Paulo II desafiava essa ideia com uma frase tão simples quanto poderosa. A verdadeira liberdade não é fazer o que se quer, mas o que se deve. E o que se deve fazer nem sempre é o mais fácil, nem o mais aceito. É aquilo que a sua consciência, limpa e desperta, aponta como certo, mesmo que ninguém aplauda, mesmo que custe caro. É aí que entra a força da verdade interior. Porque sem ela, toda liberdade é vazia. Parece escolha, mas é escravidão disfarçada. Escravidão ao medo, ao prazer imediato, à opinião dos outros. João Paulo II enfrentou regimes que tentaram calar sua fé, manipular consciências, impor verdades fabricadas. Mas ele se manteve firme, não por teimosia, mas porque sua verdade vinha de dentro e estava acima de qualquer coerção externa. A liberdade exterior só é possível quando existe ordem interior. Quando você está alinhado com sua verdade mais profunda, ninguém consegue te controlar. Nem ameaças, nem tentações, nem pressões sociais. Isso é domínio de si na prática, e é também a base de uma liderança que não se dobra. Porque quem governa a própria consciência não se curva aos ventos da conveniência. Quer uma ação prática? Toda vez que estiver prestes a ceder por medo, pressão ou conveniência, pare e pergunte: isso me aproxima da minha verdade ou me afasta dela? Essa pergunta simples e direta já salvou muita gente de cair em ciladas. É como um farol, um lembrete de que sua liberdade não está nas opções externas, mas na sua capacidade de escolher o certo, mesmo quando ninguém está olhando. João Paulo II foi perseguido, vigiado, caluniado. Ainda assim, não recuou, porque ele não vivia em busca de aprovação, mas de coerência com sua consciência. Essa postura tem um poder que assusta, porque uma pessoa que vive a verdade com serenidade é incontrolável. Pode até ser atacada, mas nunca é vencida. E isso, em tempos de máscaras e vaidades, é quase revolucionário. A verdade interior também é o que sustenta a paz em tempos de caos. Quando tudo desaba lá fora, é essa verdade que te lembra quem você é, no que acredita e por que vale a pena continuar. Sem ela, você vira refém das circunstâncias. Com ela, você se torna livre, mesmo quando está cercado por muros. É esse tipo de liberdade que João Paulo II defendia. Não a dos slogans, mas a da consciência desperta. É por isso que o desenvolvimento pessoal sem verdade interior vira apenas performance. Um teatro bem ensaiado, mas vazio. O autoconhecimento, para ser real, precisa passar pela verdade, pela integridade, pela coragem de ser quem você é, mesmo quando ninguém entende. Isso é espiritualidade e ação. É filosofia de vida que move montanhas, começando pelas montanhas internas, e quando essa verdade se torna seu alicerce, tudo muda. Você passa a escolher com mais clareza, a agir com mais firmeza, a viver com mais propósito. Isso não te poupa da dor, mas te poupa da incoerência,
E acredite, viver em desacordo com a própria consciência dói mais do que qualquer conflito externo. João Paulo II sabia disso, e por isso sua liberdade era inegociável. Mas viver com verdade exige mais do que saber o certo, exige agir com propósito. E é sobre essa firmeza silenciosa de quem tem direção interior que vamos falar a seguir. Ação com propósito. A firmeza de quem tem direção interior. Existe uma grande diferença entre quem age por impulso e quem age por propósito. O primeiro vive reagindo, como folha ao vento. O segundo caminha com firmeza, mesmo quando o chão parece incerto. João Paulo II era esse tipo de pessoa. Ele não corria para provar nada para ninguém. Agia com base naquilo que acreditava. Isso é o que chamamos de liderança interior. Uma firmeza que vem de dentro, não das circunstâncias. A consciência limpa é o maior combustível para uma ação com propósito. Não é sobre garantia de acertos, é sobre paz ao decidir. João Paulo II enfrentou pressões que tentavam dobrá-lo e nunca cedeu, porque sabia, o preço da coerência pode ser alto, mas o custo da omissão é devastador. Quando você está alinhado com sua verdade interior, a dúvida dá lugar à decisão. E a dúvida constante é um sintoma de quem ainda vive em função do olhar dos outros. Dominar a si mesmo é também saber esperar. Nem toda ação precisa ser imediata, mas toda ação precisa ser intencional. João Paulo II nos ensinava que a força não está na pressa, mas na clareza. Agir com propósito é como lançar uma flecha. Você puxa para trás, mira com calma, respira fundo e só então solta. Isso vale para decisões de carreira, relacionamentos, investimentos. Tudo que realmente importa exige direção interior. Quer algo prático? Ao planejar seu dia, se pergunte: essa tarefa me aproxima ou me afasta da vida que eu quero construir? Pode parecer simples, mas é transformador. Esse tipo de reflexão gera foco, tira você do automático e, mais do que produtividade, traz sentido. E quando a vida ganha sentido, você começa a agir menos por obrigação e mais por convicção. Firmeza vem do propósito, e o propósito nasce do silêncio com a própria consciência. João Paulo II, mesmo em meio a ataques e pressões políticas, mantinha o olhar no alto. Não se tratava de resistência teimosa, mas de fidelidade ao que acreditava. Ele não mudava com as marés. Isso é domínio de si. Manter o norte, mesmo quando todos perdem a bússola. E quando você começa a agir com propósito, o mundo repara, porque é raro. Enquanto muitos vivem em função do aplauso, poucos vivem em função da verdade. E quem vive na verdade, naturalmente se torna referência. Não porque quer, mas porque é. João Paulo II não pedia palco. Sua presença já falava, sua coerência já influenciava. E isso é mais poderoso do que qualquer discurso ensaiado. Agir com propósito não significa nunca errar. Significa não agir por vaidade, por culpa ou por medo. É fazer o que precisa ser feito, com consciência. E quando isso vira hábito, você começa a perceber que a vida não te empurra mais. Você escolhe, você lidera. E é aí que nasce a verdadeira força interior, na liberdade de ser fiel à própria missão. Aliás, já parou para pensar que muita gente julga porque não sabe o que fazer com a própria vida? O julgamento é o disfarce de quem ainda não encontrou direção. E quando você tem um propósito claro, não sobra tempo nem energia para se perder nos erros alheios. A consciência ocupa o espaço que o ego antes dominava. E é exatamente isso que nos leva ao próximo ponto. Se você quer se tornar verdadeiramente livre e forte, é hora de parar de julgar e começar a transformar. Mas não o outro, você mesmo, de dentro para fora. Pare de julgar e comece a transformar, de dentro para fora.
Julgar é fácil, transformar é difícil. Mas é justamente por isso que o mundo está cheio de críticos e tão carente de exemplos. João Paulo II entendia isso com clareza. Ele não perdia tempo apontando erros. Ele inspirava mudanças com o próprio testemunho. Porque a transformação verdadeira não começa no outro, começa em mim, começa em você. Começa no silêncio da alma e floresce no caráter. Quando julgamos, estamos mais preocupados com o que o outro faz do que com o que nós deixamos de fazer. É fuga, é distração. E João Paulo II nos chamava de volta à essência. Assuma a responsabilidade pela sua parte. Cure o que está nas suas mãos e o mundo, por consequência, começará a mudar. Isso é espiritualidade e ação. Isso é liderança espiritual. E é isso que diferencia quem julga de quem domina a si mesmo. O desenvolvimento pessoal de verdade começa quando você desiste de querer consertar o mundo e decide trabalhar em si. Trocar a crítica pela compaixão. Trocar o ataque pela escuta. Trocar a reclamação pela decisão. Isso é filosofia de vida em prática. E sabe o que é mais curioso? Quando você para de julgar, você começa a enxergar. A vida fica mais clara, as relações se tornam mais leves e o autodomínio mais possível. Quer um exercício imediato? Da próxima vez que algo ou alguém te irritar, segure o impulso de criticar. Em vez disso, pergunte: o que isso revela sobre mim? Talvez revele impaciência, ou insegurança, ou medo de parecer fraco. Esse tipo de reflexão transforma, porque te tira do papel de vítima moral e te coloca como agente da própria evolução. Isso, João Paulo II fazia o tempo todo. Não com palavras, mas com ações coerentes. Julgar aprisiona, dominar a si mesmo liberta. E essa libertação começa quando você assume o protagonismo da sua transformação pessoal. É parar de terceirizar a culpa. É entender que o outro não te tira do eixo. Você é quem não construiu ainda um eixo forte o suficiente. E isso muda tudo, porque coloca o poder de volta nas suas mãos. O poder da consciência, da decisão. No recomeço, João Paulo II não impunha nada, ele inspirava. E isso é o mais poderoso que alguém pode fazer neste mundo. Quando você transforma a si mesmo, você vira exemplo silencioso. E o exemplo, meu amigo, é irresistível. Ele incomoda, sim, mas também atrai, porque mostra o que é possível. E o mundo precisa urgentemente de gente que inspire, e não apenas que critique. Domínio de si não significa que você vai parar de ver erros no mundo. Significa que vai escolher conscientemente o que fazer com isso. Vai agir onde pode, vai se calar quando for sábio, vai construir onde antes só apontava o dedo. E isso muda o jogo inteiro, não apenas para você, mas para todos ao seu redor. Julgar é pesado, te sobrecarrega, te envenena. A transformação é leve, ainda que exija esforço. Ela te dá propósito, te conecta com o que importa, te alinha com a sua missão mais profunda. João Paulo II nos lembrava disso com sua vida. A maior revolução é aquela que começa por dentro. E agora que você entendeu que o caminho é da crítica para a consciência, da reação para a transformação, vem a grande pergunta: como se manter firme nesse propósito quando tudo à sua volta parece querer te tirar do eixo? A resposta está onde tudo começou, na sua consciência. Ouça a sua consciência, ela é a bússola do autodomínio. Chega uma hora em que não dá mais para se esconder, nem do mundo, nem dos outros, mas principalmente de si mesmo. A consciência é esse espelho que não quebra, essa voz que não grita, mas que também nunca se cala. João Paulo II dizia que ela é o santuário onde o homem se encontra com Deus. E é ali, nesse silêncio sagrado, que nascem as decisões que moldam destinos. Ouvir essa voz é o começo do domínio de si. Você pode estudar filosofia, psicologia, espiritualidade, mas se não tiver coragem de ouvir a própria consciência, nada muda.
porque ela é quem aponta o que precisa ser curado, o que precisa ser deixado, o que precisa ser construído. E o mais interessante, ela sempre soube. A diferença está em quem tem coragem de escutar e quem vive fugindo de si. A verdade é que você já sabe o que precisa mudar, só precisa parar de resistir. João Paulo II não era um teórico, era um homem de ação silenciosa, movido por convicções profundas. Sua filosofia de vida não era para impressionar, mas para transformar. E tudo começava ali, na escuta ativa da consciência, na conexão entre espiritualidade e ação, entre reflexão e transformação pessoal, entre fé e coragem. E esse é o convite. Volte para dentro. O mundo pode esperar, sua alma não. Quer um exemplo prático para começar hoje? Escolha um momento do seu dia. Pode ser ao acordar ou antes de dormir, e sente em silêncio por 5 minutos. Pergunte a si mesmo: o que eu preciso abandonar para ser mais coerente comigo? Não espere resposta imediata, apenas ouça. Essa prática simples pode se tornar seu ritual mais poderoso. Porque ali, nesse instante, nasce a liderança espiritual que ninguém pode tirar de você. O poder da consciência é o que te torna inabalável. Quando você a fortalece, os ventos do mundo não te derrubam mais. Você pode até balançar, mas não cai. Pode chorar, mas não desiste. Pode ser atacado, mas não se contamina. Porque a paz interior que nasce da consciência desperta é mais forte do que qualquer aprovação externa. João Paulo II nos mostrou isso com sua própria vida. A consciência é a raiz da verdadeira liberdade. Não aquela que grita por direitos sem entender deveres, mas aquela que te guia em silêncio a fazer o certo, mesmo que doa. E é isso que constrói uma alma firme, uma mente lúcida, uma vida com propósito. O autoconhecimento não é vaidade, é ferramenta. E o autodomínio não é isolamento, é força interior aplicada com sabedoria. O mundo precisa de menos julgamentos e mais consciência, de menos barulho e mais direção interior, de menos aparência e mais essência. E tudo isso começa com uma escolha. Ouvir o que sua alma está tentando dizer, mesmo que isso mude tudo. Porque mudar, quando vem da consciência, não é fraqueza. É força em estado puro. João Paulo II inspirava multidões sem precisar levantar a voz. E você também pode. Quando escuta sua consciência e age com propósito, você se torna farol em meio ao caos. E não porque sabe tudo, mas porque está disposto a ser verdadeiro. E isso já é mais do que a maioria ousa ser. Então, se esse vídeo te tocou de alguma forma, deixa um comentário aqui embaixo. Me conta o que mais mexeu com você. Se inscreve no canal, porque o próximo vídeo vai te levar ainda mais fundo nessa jornada de autodomínio e consciência. Mas antes de ir, escuta essa última frase e guarda no coração. Dominar o mundo é vaidade. Dominar a si mesmo é eternidade. Agora me diz, depois de tudo que você ouviu aqui, vai continuar julgando o mundo para fugir de si mesmo? Ou finalmente vai fazer o movimento mais corajoso de todos, o de olhar para dentro com brutal honestidade? Porque no fim das contas, é isso que separa quem vive no barulho de quem constrói no silêncio. Você tem duas escolhas agora. Ou volta para a rotina de sempre, reagindo, culpando, repetindo, ou decide fazer diferente. Começar pequeno, sim, mas com propósito. Ouvir mais a sua consciência. Domar seu ego. Parar de apontar e começar a agir. Porque ninguém vai dominar o mundo com sabedoria, sem antes dominar a si mesmo com verdade. Então, me conta aqui nos comentários. Qual parte desse vídeo mais te provocou? Qual verdade doeu, mas te despertou? Escreve, não guarda para você. Quando você expressa, você reforça. E enquanto isso, já se inscreve no canal, ativa o sininho e compartilha esse conteúdo com alguém que precisa sair do julgamento e entrar na consciência. Ah, e um aviso importante. Não para por aqui.
Se esse vídeo mexeu contigo, o próximo vai te dar o próximo passo nessa jornada de força interior e clareza espiritual. Assista agora o vídeo complementar: Como viver em paz num mundo caótico. Porque a paz não é a ausência de conflito, é a presença de consciência.